O último tipo de solo, a terra boa. Chegamos à terra boa, o solo em que o mestre da vida queria para plantar e cultivar as mais importantes funções da personalidade. Jesus ansiava por mudar o ecossistema da humanidade, mas ele passava do coração humano para realizar essa tarefa. O coração psicológico que representa a boa terra foi o que removeu as pedras, suportou as dificuldades da vida, lançou raízes profundas nos tempos de aridez, debelou os problemas íntimos e assim criou um clima favorável para frutificar com abundância. Quem representa a boa terra? O próprio Jesus disse que são os que compreenderam a sua palavra, refletiram sobre ela e permitiram que ela habitasse no seu ser. Comportaram-se como sedentos ansiosos por água, como o ofegante ávido pelo ar, como crianças famintas de leite. Não eram movidos apenas pelo entusiasmo das boas novas, mas pela disposição obstinada de aprender. É preciso ressaltar que este grupo privilegiado não era constituído de pessoas mais inteligentes, cultas, puras e éticas. Muitos membros desse grupo eram complicados, tinham enormes defeitos, fracassaram inúmeras vezes, mas superaram seus conflitos, deram valor ao que realmente importava, abriram seu coração ao vendedor de sonhos e explicaram sua palavra dentro de si mesmos. Alguns foram longe dos seus erros, caíram no ridículo e se envergonharam consigo mesmos, como Pedro. Entretanto, tiveram coragem de perceber suas limitações e de se esvaziar para extrair as mais profundas lições das mais incompreensíveis falhas. Não tiveram medo de chorar e começar tudo de novo. Os jovens galileus entenderam ao longo dos meses que não bastava admirar Jesus, não bastava aplaudi-lo e considerá-lo filho do Deus Altíssimo. Entenderam que seguir e amá-lo exigia um preço. O maior de todos os preços consentia reconhecer as próprias misérias. Era enfrentar o egoísmo, o individualismo, o orgulho que contaminava diariamente o território da emoção. Era aprender a amar incondicionalmente, a dar a outra face e a não desistir de si e de ninguém, por mais que falhassem. Para o mestre dos mestres, os solos não eram estáticos. Um tipo de solo poderia se transformar em outro. Jesus usava várias ferramentas para corrigir os solos dos seus discípulos. Ao andar com eles, colocava-os em situações difíceis, fazia-os entrar em contato com o próprio medo, ambição, conflitos. Ele os treinava constantemente a arar a alma, a esfacelar os torrões, a corrigir a aridez e a repor nutrientes. O resultado ninguém conseguia prever. Era uma tarefa quase impossível. Jesus tinha tudo para falhar. Passado mais de um ano, os discípulos apresentavam reações agressivas e egoístas. No segundo ano, ainda competiam, uns querendo ser maiores que os outros. No terceiro ano, o individualismo ainda tinha fortes raízes. No final da jornada, logo antes da crucificação, o medo ainda encarcerava os discípulos. Jesus parecia derrotado, mas persistia como se fosse um artesão da inteligência humana. Ele confiou completamente nas suas sementes. Jesus não era apenas um vendedor de sonhos, mas também um vendedor da esperança. As pessoas podiam cuspir no seu rosto, esbofeteá-lo, negá-lo e até traí-lo, mas ele não desistia delas. Ele acreditava no potencial das suas sementes e nos solos que cultivara. Será fascinante acompanharmos o que aconteceu. Para o mestre da vida, nenhum solo era inútil ou imprestável. Uma prostituta poderia ser lapidada e ter mais destaque do que um fariseu. Um coletor de impostos corrupto e dissimulado poderia ser transformado a ponto de superar no seu reino um líder espiritual puritano e moralista. Um psicopata desumano e violento poderia reciclar a sua vida e tornar-se capaz de recitar poemas de amor, ter sentimentos altruístas e correr riscos para ajudar os outros. Raramente alguém acreditou tanto no ser humano. Nunca alguém entendeu tanto das vielas de nossa emoção e desejou transformar o teatro da nossa mente num espetáculo de sabedoria. Capítulo 6. Transformando a personalidade. A metodologia e os principais laboratórios de lições.
Esculpindo a alma humana na escola da vida. Subtítulo. Acho importante gastar um pouco de tempo para expor alguns mecanismos inconscientes que conduzem ao processo de transformação da personalidade. Se não entendermos desse processo, teremos apenas uma admiração superficial por Jesus. E ele não será um mestre inesquecível aos nossos olhos. O relacionamento de Jesus com os discípulos tinha uma clara intenção. Ele foi um grande mestre que sabia o que queria atingir nos bastidores da inteligência. Ao estudar como Jesus atuava na personalidade de seus seguidores, fiquei assombrado. As ciências da educação estão na idade da pedra, se comparadas à sua magnífica pedagogia. Jesus provou que em qualquer época da vida podemos reeditar o filme do inconsciente e mudar os pilares centrais que estruturam a personalidade. Sua metodologia envolvia complexas experiências de vida, que aqui chamam de laboratórios existenciais. Cada laboratório era uma escola viva, constituída de um ambiente real, espontâneo, que envolvia seus discípulos nas mais complexas circunstâncias. O objetivo dessa escola viva era realizar eficientes treinamentos onde os arquivos conscientes e inconscientes da memória se impusessem e fossem transformados. Tenho comentado em muitos textos que a memória humana não pode ser deletada. Nos computadores é fácil deletar. Não conseguimos fazer o mesmo na memória porque não sabemos a localização dos arquivos doentios, nem as ferramentas necessárias para apagá-los. Não podemos apagar o lixo, os traumas, as frustrações do passado e, queiramos ou não, temos que conviver com eles. A única possibilidade é reeditar esses arquivos, sobrepor novas experiências às matrizes antigas. Esse é um processo lento, e Jesus tinha plena consciência disso. Na sua indecifrável sabedoria, ele criava ambientes para que viessem à tona as características doentias que estavam na grande periferia da memória no inconsciente. Seus laboratórios existenciais aceleravam e tornavam mais eficiente o processo de reedição. Demorei anos para entender esse mecanismo usado pelo mestre dos mestres. Horas antes de ser preso, ao lavar os pés dos discípulos, ele estava propositalmente procurando reeditar as áreas doentias de suas memórias. Seus gestos programados faziam com que a competição predatória e a arrogância fossem espontaneamente reescritas. O mestre da vida educava a inteligência ao mesmo tempo que tratava terapeuticamente os traumas de seus discípulos. Sabia o que queria atingir na personalidade deles e como chegar lá. Creio que Jesus foi o maior educador do mundo, mais ainda do que Freud. Freud pensava que ao falar livremente o que lhe vinha à cabeça, um paciente poderia captar e compreender os conflitos do inconsciente, e assim gerar um autoconhecimento e superar traumas e conflitos. Infelizmente, Freud não teve a oportunidade de estudar os papéis da memória e o processo de construção do pensamento. Por isso, não compreendeu que jamais poderemos conhecer a história de maneira pura, pois a história é sempre reconstruída. Não existe lembrança pura do passado, mas construção dele. Por quê? Porque no momento em que recordo uma experiência passada, estou sendo influenciado por uma série de variáveis, como o meu estado emocional, o ambiente em que me encontro, minha motivação. Essas variáveis entram em cena, dando ao passo cores e sabores que ele não tinha. Para provar isso, pergunto: quantos pensamentos você produziu semana passada? Certamente milhares de milhares. De quantos você lembra com precisão, tal como foram formulados? Talvez nenhum. Mas se eu pedir para você reconstruir os ambientes, as circunstâncias, as pessoas com quem conviveu, você produzirá milhares de novos pensamentos, embora não exatamente iguais aos da semana anterior. Você criou algo novo ao recordar o seu passado. Este é um exemplo de prova cientificamente que a história arquivada na memória é um suporte para a criatividade, não um depósito de informações que pode ser acessado e repetido, como nos computadores. Prova também que não existe lembrança pura, mas reconstrução do passado, como micro ou macro diferenças. Demonstra ainda que as provas escolares que objetivam a repetição de informação estão erradas. Queremos que os nossos alunos repitam informações, mas a memória deles clama para que criem novas ideias.